Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Casa 8. Ana Cabral por aqui, como é que vocês estão? Ano novo, formato novo, então vamos para mais um episódio? Nosso primeiro tema é racismo religioso, e esse tema é bastante importante para mim porque eu sou candomblessista e foi nessa religião que eu me encontrei e fui acolhida. Então vamos lá? Mas antes de começar, eu quero te perguntar uma coisinha. Já foi ouvir o nosso programa que explica como o Casa 8 vai seguir agora? Não? Então vai lá ouvir e volta pra cá depois. Ficou com alguma dúvida? Manda DM pra gente lá no Instagram, beleza? Agora que você já foi ouvir o nosso episódio, prontos pro Indica? O Dica virou o nosso Indica e nós vamos continuar colocando sugestões de conteúdo aqui. O livro que eu trouxe como indicação desse mês é o do professor e babalorixá Sidney Nogueira, chamado Intolerância Religiosa, onde ele discute sobre a expressão e construção do que está por trás da intolerância e racismo religioso. Vale a pena demais ler, galera. E o outro livro que eu trouxe também é o Eu, Você e os Orixás, do babalorixá Joaquim Azevedo, que fala sobre os orixás e entidades do candomblé e da umbanda. Abre aspas. No Brasil, país estruturado pelo racismo, o termo intolerância religiosa não é suficiente para descrever as violências sofridas pelas pessoas que cultuam orixá, povos de rua e outras entidades, que não cabem no imaginário ocidental. Torna-se necessária a busca por outra expressão, que dê conta de nomear as violências de forma a não deixar dúvidas sobre a quem elas se destinam. Nesse sentido, o termo racismo religioso parece muito mais adequado para definir uma prática que ameaça a liberdade e a existência dos povos de terreiro há séculos. Fecha aspas. Esse trecho foi retirado do site da Conectas e é do ano de 2022. Com base na pesquisa coordenada pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras em 2022, que ouviu 265 líderes de terreiros em todo o país, metade deles já registrou pelo menos até 5 ataques nos últimos 2 anos, 2021 e 2020. E 91% desses mesmos líderes responderam que já ouviram comentários preconceituosos por conta de sua escolha da fé. Em 2019, a Prefeitura de Salvador, cedendo à pressão da comunidade evangélica, retirou o nome Iemanjá do banner da divulgação da festa popular do 2 de fevereiro. A atitude de ocultar o nome do orixá das águas salgadas demonstra o quanto o racismo religioso ronda não só o âmbito cultural da festa, como também o desrespeito às religiões de matriz africana. Em 2023, marcando os 100 anos da festa, a imagem que protagoniza a festa em homenagem a Iemanjá é negra. Pessoal, um pequeno aviso. A nossa convidada estava no ambiente que estava tendo obra no fundo. Por isso pode ter alguns barulhos durante a gravação na fala dela que podem incomodar vocês, mas continuem o episódio, tá ótimo de conteúdo, beleza? E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida que eu admiro muito e que tem um lugarzinho no meu coração, uma Yalorixá de Iemanjá, que sempre tem a boa palavra e que faz frente contra o racismo, e em especial o racismo religioso também. O nome dela é o Omilade, ou mais conhecida como Emojess, e ela vai conversar com a gente hoje. Pode entrar, Yá. Olá, olá. Antes de mais nada, quero pedir licença ao Orixá Exu, Baroyexu, Mojubao. Sem Exu a gente não é nada, né? Como ele é o primeiro, o dono da dinâmica, da transformação, ele que nos dará aqui um bom momento, um bom caminho e a boa palavra para que a gente consiga fazer esse bate-papo aqui. Estou feliz, você também tem um lugar maravilhoso no meu coração, sou apaixonada por você, você sabe disso.
e os bons ventos Exu te trouxe a mim. Axé, com Obrigada certeza. pelo convite. Então eu já vou começar com as perguntas, fique à vontade, tá bom? Pra gente começar, eu queria saber, né, entendendo, né, que o tema desse episódio de hoje é sobre racismo religioso, qual que é a principal diferença entre o racismo religioso e a intolerância religiosa? Bom, para a gente entender racismo religioso, intolerância religiosa, primeiro a gente tem que entender que a intolerância religiosa ela é uma faísca, né, do racismo. Por que eu falo só uma faísca, né? Porque o racismo está dentro de um contexto muito maior que já vem permeando aí na nossa sociedade desde a construção deste Brasil, e aí eu vou colocar este Brasil entre aspas, né? Não só, eu vou dizer, atropelando e massacrando todas as coisas que estão dentro do complexo das religiões e das culturas africanas, né? A intolerância religiosa, ela pode ser dada a qualquer grupo religioso. A gente pode pensar assim, por exemplo, o bispo foi e chutou a imagem de uma santa católica. Eles são da mesma gama, eles são cristãos. Então, é um cristão falando sobre supremacia religiosa dentro do complexo deles. Não é porque a santa é preta, mas é porque a santa está dentro do que ele não acredita que faz parte da religião ali dele, quanto evangélico e católico. Então, isso aí é uma intolerância. Eu não tolero que você cultue uma santa. Eu não tolero que você tenha aí, dentro do que a gente acredita sobre a mesma coisa, imagens. Isso está dentro da supremacia entre eles mesmos, entre os iguais. Agora, o racismo religioso ele está em um outro viés. Ele está no viés onde eu olho a religião como uma religião diferente da minha raça e etnia, e aí eu quero sim que ela seja exterminada, porque não faz parte daquilo que eu tenho como concepção de fé, mas nós, por exemplo, partindo da questão de sermos religiões de matrizes africanas. A questão de África aí pega muito para essas pessoas, né? A gente sabe que, por exemplo, as religiões orientais, o budismo e outras religiões orientais, elas não sofrem o racismo religioso como nós sofremos. Está muito ligado à questão de ser coisa de preto, né? Está muito ligado à questão de ser coisa nossa, africana. Então, o racismo ele permeia por este lugar. A intolerância ela é uma névoa, ela é mais suave, né? Ela está ali cobrindo algumas coisas. O racismo ele é mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu costumo pensar também, né, quando a gente fala sobre essa questão da intolerância e da questão da intolerância religiosa e do racismo religioso, você não vai ver um budista tendo japamala arrancado da mão dele, ou ele ser retirado de um espaço público porque ele está meditando, por qualquer coisa. Então, assim, é óbvio que tem nuances, e é isso como que você falou, né? É a névoa que está ali e a gente sabe que existe, mas não sabe muito bem de que forma ela se manifesta. Mas é isso, eu costumo dizer que o budista, quando ele está meditando em praça pública, um espaço público, ou ele está com japamala pendurado no pescoço, ele não vai sofrer qualquer tipo de ação contra ele, de hostilidade, porque ele está com o japamala no pescoço, né? Porque ele está meditando, ou porque qualquer outra coisa nesse sentido. Então ele não vai sofrer qualquer tipo de violência porque ele está praticando a fé dele, né? É sempre um bom... Eu estava conversando com uma amiga, e aí a gente, nessas conversas, enfim, também teve recentemente o episódio do Fred Nicassi, né, no BBB. Enfim, as pessoas com medo, né, falando que estavam com medo do que a fé dele representava, né, que ia apertar o botão de desistência no BBB caso alguma coisa acontecesse, porque, e coincidentemente, aspas, né, 3 pessoas brancas dentro do programa. Então, assim, você se sente ameaçado em um outro nível de profundidade. Não é simplesmente, fulano tem uma fé diferente da minha ou qualquer outra coisa do gênero. A ameaça se dá no outro campo, né? No campo da demonização, no campo da violência, que ele vai para outros
para outros espaços, né? Isso. A intolerância religiosa, ela atinge várias tradições, né? A gente vê o movimento mundial, como cristãos, por exemplo, sofrem intolerância em outros lugares. Agora, como a gente tem que falar da gente aqui, a gente não está falando de outro lugar, a gente vai reverter essa situação. Reverter não, a gente vai transformar essa situação voltada para a nossa realidade. E na nossa realidade, quem sofre violência cotidiana por conta do racismo religioso, aqui no Brasil, são as religiões de matrizes africanas. E aí eu fico muito preocupada. Por quê? Porque nós sofremos a intolerância de um campo onde nós conseguimos combater com leis, que é o próprio Estado contra nós. Então, em vários momentos, nós temos ataques e ataques do próprio Estado. Então, você vê prefeito tentando aprovar, junto à Câmara Municipal, leis que proíbem o culto de Exu. Já entrou dentro de algo que é inconstitucional. Então, nós temos vários movimentos desse. Por quê? Porque os neopentecostais estão tomando as casas de lei, então eles tentam o tempo todo burlar o que é a nossa Constituição e o que não se mexe, né? O que não se mexe na Constituição. Então, contra o Estado, eu fico até um pouco mais confortável em falar, porque nós conseguimos hoje ter bons advogados e advogadas que lutam contra o Estado, absurdo, mas nós temos que ter esse movimento para que a gente consiga fazer com que a lei seja, de fato, executada ali. Agora, nós lutamos contra bandido. Vamos pensar no Rio de Janeiro, por exemplo. As igrejas neopentecostais se associam ao crime para a lavagem de dinheiro e, desta forma, aliciam criminosos para que sejam combatentes das religiões de matrizes africanas. Então, você tem lá um morro que não permite que aqueles terreiros que estão lá há mais de 50 anos, há mais de 70 anos, fazem com que esse terreiro saia do seu lugar, saia da sua terra, da onde a gente plantou axé, da onde a gente construiu história, fugido à base da ameaça e da violência. Quantos e quantos babalorixás e alorixás não apanharam, não tiveram suas coisas destruídas, para que se dê espaço a um exército de Cristo. Então, o racismo religioso contra as religiões de matrizes africanas fazem com que os nossos inimigos se unam para combater a gente. Olha como isso é perigoso, como isso é mais profundo do que eu só tive a minha fé, aquela coisa eu só tive um momento de estresse por causa da minha fé. Né? Então, aí, contra o crime, a gente não tem vez e não tem voz. Contra o crime, a gente não consegue combater. A não ser que a gente vire criminoso também, e esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso espaço, este não é o nosso movimento. Então, o crime de racismo, ele vai muito além da intolerância. Eu fico muito preocupada, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, mas eu também sofro intolerância religiosa de candomblecistas para mim, que sou cristão. Mas a dignidade não é perdida. Não há violência, né? Pode ser que alguma pessoa que não compreenda a espiritualidade faça um xingamento a algum cristão, alguma coisa, né? Tornando-se assim intolerante, mas não permeia a questão da violência e da vulnerabilidade social que nós ficamos por conta do racismo. Então, o racismo é muito mais profundo. Sim. E os efeitos que ele tem também são muito... Sim. Ainda tem aquela, né? Aquele que sofre a intolerância do outro lado, né? Ele não acredita ser racista, né? Mas ele acredita sofrer a intolerância. E isso também está num lugar muito perigoso, porque ele não assume. E ele também não quer saber sobre, ele não quer estudar sobre. Ele quer colocar todas as coisas no mesmo patamar e elas não estão. Com certeza, total. E aí, eu queria trazer agora 2 orixás que são bastante conhecidos aqui no Brasil, né? Que são Iemanjá e Exu, que tiveram 2 caminhos bastante diferentes aqui de reconhecimento, né? Enquanto forças da natureza.
quanto que Exu foi e ainda é bastante demonizado e perseguido, Iemanjá é uma das orixás que sofreu um processo de embranquecimento muito pesado, né? Em que ela é retratada como uma mulher branca que sai do mar. E aí a minha pergunta é por que o racismo religioso construiu, né, esses dois caminhos diferentes, assim, para duas energias tão fortes dentro do candomblé ou das religiões de matriz africana? Quando a gente fala em Exu, a gente está falando exatamente desse orixá que parece muito com a energia do homem, que parece muito com essa energia que nós temos aqui. O Deus cristão, ele está longe, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é quase algo que não existe, né? Sim. Ele está bem longe. E Exu não, Exu está muito próximo da gente. Eu acredito muito que o povo branco, a branquitude, não compreendeu o movimento de Exu. E ao olhar a imagem e semelhança, associou aquela coisa que eles têm como negativo, né? Que é a figura do diabo, que não existe para nós. Sim. Hoje, um dos movimentos mais latentes dentro da afroespiritualidade é desassociar a imagem de Exu à imagem desse diabo, né? Considerando, sim, que Exu é o Deus, é a deidade responsável, a divindade responsável pela questão da fertilidade, da potência. As pessoas associam a questão da imagem de Exu com a questão fálica, então isso assusta muito aqueles que falam do puritanismo, né? Sim. Então a gente está tentando desassociar e mostrar que Exu, na verdade, é essa deidade, essa divindade do movimento, da astúcia, da boa fala, da boa conduta, diferente também do que foi escrito sobre os filhos de Exu. Eu sempre falo muito aos filhos aqui do Omibainã que a questão do arquétipo, por exemplo, quando coloca o filho de Exu como um bêbado, como um drogado, como uma pessoa desorientada, essa leitura da branquitude, eles escreveram, eles colocaram em livros, eles publicaram isso, fez com que colocassem Exu até como um orixá ruim para se ter na cabeça, o que é extremamente ao contrário. E nós acreditamos muito que, na verdade, quando nós estamos neste movimento, nós estamos contra a energia máxima do nosso orixá. Nós não estamos andando na energia máxima de Exu. Então, Exu foi para este lado horrível, que é essa coisa do diabo, coitado do diabo, né? Essa coisa do diabo cristão. E aí, a gente une essas duas coisas a uma única coisa, que é matar a raiz. Então, quando a gente mata a raiz, os conceitos civilizatórios, a essência, a filosofia africana das coisas, quando a gente mata essa raiz essencial para nós, a gente se afasta da nossa própria ancestralidade. E aí é o que eu acredito, o que aconteceu com Iemanjá foi isso. Ao passo que se torna Iemanjá uma mulher preta, africana, em uma mulher branca, eu mato a raiz de Iemanjá. Eu mato a civilização, eu mato as pessoas que cultuaram Iemanjá por tantos e tantos séculos. Matando isso, eu ergo uma outra coisa. E o que a branquitude tem feito é erguer essa imagem de Iemanjá branca, que é aceita no folclore também, porque até o racista, até aquele que é intolerante religioso, todas essas pessoas, elas se unem para pular as 7 ondas, para se banhar do mar no Réveillon. Todas essas pessoas se unem a este folclore. Eu nem sei se eu posso chamar de folclore, mas eu vou chamar porque é como se a gente também menosprezasse o folclore, né? Então não é isso, não é essa a ideia que eu quero trazer aqui, mas trazer esta ritualística, esse movimento tão importante para as religiões de matriz africanas. Eles fazem isso e demonizam esse orixá. Então, transformar o orixá em branca, em uma mulher branca, é matar a raiz da origem de Iemanjá, e é o que nós não queremos. O racista, ele arruma diversas formas, da mais simples, da mais inocente, da mais pueril, até a morte, literalmente falando. Eles usam todas as facetas do mal para conseguir eliminar o que é essencial para nós, povo preto, e para nós, pessoas africanas nascidas no Brasil.
Então é bem perigoso esse movimento. Já de declarar e colocar o orixá Exu como o grande mal social, ou colocar Iemoja como uma mulher branca. Aí você pega duas potências, né? Exu, filho de Iemoja, né? Iemoja, mãe de Exu, uma potência feminina e uma potência masculina, como dois polos. E aí a gente olha como o racismo se constrói diante de dois polos tão importantes para nós. Duas potências. E eu acho que, indo um pouco nesse ponto que você falou sobre matar, né? Eu acho curioso também que tem a questão do processo de criação de memória de um povo. Então é justamente isso que o racismo, né, ele fez. É justamente um apagamento do seu referencial de origem, do seu processo de reconhecimento histórico. Porque se você não tem isso enquanto povo, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, você perde o referencial. Então você aceita o que o seu opressor quer que você acredite, que de fato é isso, é ter um demônio, né? Resumindo Exu a demônio e resumindo Iemanjá a figura feminina branca que é acolhedora e que, enfim, né, tem todo aquele arquétipo, não que é todo o arquétipo de mãezona, né, enfim, que não que Iemanjá não seja, mas que tem todo um referencial branco, né, na sua leitura. E aí eu acho que essa questão do processo de construção de memória de um povo e das pessoas, ele é essencial assim, para a gente construir outros referenciais. E a branquitude é muito boa nesse processo de se apropriar disso e contar outras narrativas, né? Outras histórias a partir daquilo que se tem. Sim, eu convivi durante um tempo com um senhor que ele foi muito importante para o candomblé, cujo Orukó é Exu Akerekoro. É um homem de Exu, era um homem de Exu, ele já faleceu. E este homem me contou uma história que me marcou muito. Ele disse que quando ele foi iniciado a Exu, foi feito um Ibá de Exu e um Ibá de Ogum. O Ibá de Exu ficou escondido até da própria comunidade. Porque para o Babalorixá, e isso acontece em muitas comunidades, não sei se agora acontece, acredito que não, mas antigamente acontecia muito, não era bonito dizer que era filho de Exu, justamente por causa do racismo religioso e de tudo que o racismo trazia às pessoas. Então ele falava que ele era de Ogum. Ele não falava o nome, né, que também era um tabu para proteção, eu entendo isso. Sim. Mas ele falava para as pessoas que ele era uma pessoa de Ogum. E isso acontece com muita gente. Até que ele encontrou um africano, um babalaô africano, e esse babalaô falou a ele que ele não poderia negar o nome do pai. Dentro de uma consulta oracular, o babalaô disse a ele: você não pode negar o nome do seu pai. E ele ficou pirando o cabeção, porque assim, ele falava assim, mas eu nem conheci meu pai direito, né? Como assim negar o nome do meu pai? Aí que ele foi entender que ele não poderia negar o nome de Exu. A partir daí, ele colocou o nome dele, ele assinava Exu no nome a todas as pessoas, e ele ficou muito conhecido no candomblé do Rio de Janeiro e de São Paulo por assumir, não só por assumir Exu, mas Exu trouxe o reconhecimento das pessoas a ele. Então, a partir do momento que ele deixou de negar o pai colocou ele à frente da sua própria comunidade como alguém respeitável. E é um pouco disso, né? Não dá para negar o nome de Exu, não dá para esconder Exu, nós não devemos fazer isso, e nós nos movimentamos hoje no dia 24 de dezembro, começando por um movimento iorubá mesmo, nigeriano, para o Brasil, que é dizer Exu não é o diabo, Exu is not Satan. Eu não sei falar inglês, mas acho que é isso. Então, a gente faz esse movimento. Exu não é o diabo, exaltando e elevando o nome de Exu aonde é necessário ir. E um outro movimento importante, que estava conversando com uma grande amiga, que é também de Iemoja, Renata Barcelos, e a gente tinha uma briga com as pessoas na internet, que era dizer, Iemoja é orixá Odô, é orixá do rio, né? E as pessoas no Brasil cultuam Iemoja no mar.
Então a gente ficava, mas Iemonjá é Odô, Iemonjá é do Rio, Iemonjá é do Rio. Cara, não quero mais saber. A gente não quer mais saber disso. A gente quer que Iemonjá seja cultuado em qualquer lugar que tenha água. Se é no rio, será no rio. Se é na represa, será na represa. Se é no mar, será no mar. Se é num copo d'água, numa piscina, Iemonjá é água pura e límpida. A gente vai cultuar Iemonjá em todos os lugares. A única coisa que a gente quer muito é que as pessoas, hoje, o que a gente quer muito é que as pessoas reconheçam e conheçam Iemonjá como uma mulher preta africana. Como ela é na sua essência. Orixá é preto. Né? Então, assim, até fica meio redundante ficar preto, africano, orixá. É preto, a sua essência é preta. E que não existe Iemonjá branca, e não existe Iemonjá ser de luz, e não existe Iemonjá preta. Ponto. Então, em qualquer lugar que as pessoas queiram cultuar Iemonjá, será muito bem-vindo, mas que coloquem ela como preta. E aí sim, assim se levantarão os racistas do meio também, porque há uma grande leva de pessoas que são de religiões que estão ligadas às religiões africanas, mas que estão mergulhados no racismo e não aceitam este movimento de transformar a história do jeito que ela é de fato, né, de trazer a história do jeito que ela é de fato, levanta uma quantidade de racistas dentro, que são pessoas não racializadas, que trazem essa questão de orixá ser de luz, e vai embranquecendo, e vai trazendo conceitos cristãos ou de outras religiões que não fazem parte do complexo das religiões de matriz africana, para dentro, para matar a raiz, e transformar algo que eles chamam de evoluído. Quando nós sobrevivemos, nós, pessoas pretas, estamos vivendo e sobrevivendo há quantos e quantos séculos, sem sequer a interferência dessas pessoas. Então, colocar Iemonjá preta é levantar, sim, a questão do racismo estrutural na cultura brasileira, nas pessoas não racializadas, e fazer com que elas se enxerguem. Primeiro, elas precisam enxergar o mal causado por elas. E depois elas precisam olhar para a gente. Porque o racista não quer ler sobre racismo. O racista não quer que a gente fale que eles são racistas. O racista faz um movimento repelindo qualquer ação que coloque o orixá como centro, né, da nossa espiritualidade africana no Brasil, e se tornou afro-brasileira porque nós resistimos aqui. Tem racista que fala assim, agora tudo é afro. Sempre foi, né? É que nós resistimos de uma outra forma, né? Sempre foi. E aí, desta forma, fazer com que a nossa história volte para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Que até o movimento de auto-ódio é por conta do racismo. E aqui no Brasil, quais são as iniciativas do ponto de vista de política pública que são mais importantes para que a gente consiga enfrentar o racismo religioso, por exemplo? Porque é isso que a senhora falou até no início. O Brasil é um estado laico que precisa ter iniciativas de enfrentamento dessa realidade, né? Então, hoje, o que a gente tem de política pública que possa ajudar a gente nesse enfrentamento desse problema? A primeira coisa que eu acredito em relação a isso são as ações não só de cultura, mas de educação. É que quando a gente fala em educação, a gente é plural. Educação não se desassocia de cultura. O governo federal, quando sanciona a lei 10.639, ele coloca para as escolas ensinarem história e cultura africana e afro-brasileira, e depois ela se estende para a lei 11.000 e alguma coisa que coloca o estudo da história dos povos originários também. Isso já é um grande movimento. Quando você coloca cultura e educação juntas, combatendo uma história equivocada, não é equivocada não, uma história criminosa contada para nós, que tira aí a contribuição dos povos africanos e povos originários da construção do Brasil, quando você tira esses povos, você coloca aquilo que é desnecessário a nós, né, que é a supremacia branca dentro da história.
Então, quando a gente passa a contar a história de fato, como a história é, como a história se construiu, você começa a levantar os olhos para a antiga história contada e recriar conceitos, e recriar pensamentos e comportamentos da forma que tem que ser de fato, colocando o povo negro e os povos originários como os verdadeiros donos dessa terra, os verdadeiros povos que construíram aqui as contribuições essenciais para a construção. Isso é um jeito, né? A cultura e a educação andando lado a lado. Este ano, se não me engano, 12 de janeiro, acredito que é isso mesmo, o governo federal sancionou a lei 14.532, que equipara a prática de injúria racial ao racismo. Então, quando você tem uma lei que combate de verdade ações racistas com punições mais severas de fato, você também consegue fazer com que atos como esse sejam minimizados. Porque o que o racista não quer é sofrer sanção penal. Ele não quer estar pagando pelo crime que ele comete, né? Então, assim, unindo ações de promoção da cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira nas escolas, promovendo ações que contribuam com grupos e coletivos de povos tradicionais e povos tradicionais de terreiro, é extremamente importante, fazendo com que as pessoas compreendam quem são as pessoas que construíram de fato a nossa nação. As políticas públicas elas têm que permear neste lugar. Infelizmente, eu não gosto da questão punitiva, eu gosto da questão da educação como premissa, mas, infelizmente, se não tiver a punição, a gente não terá muito avanço nas questões do racismo. E eu acredito que nós perdemos muito no último governo, mas nós já ganhamos um pouco no retorno de um governo que nos olha de melhor maneira, né? E este é um caminho importante para a gente. Que a gente consiga, em coletivo, voltar a colocar para o governo propostas coletivas, não propostas que beneficiem só o indivíduo. Sim. E eu acho que essa questão da educação, né, ela tem um efeito a longo prazo. Então, você atinge com muito mais consistência conhecimentos que vão perpetuar a longo prazo. E não a punição, ela tem um efeito mais imediato, né, justamente daquela ação imediata. E quando você constrói uma educação com outras perspectivas e outras narrativas, né, porque até então a gente tem muito acesso à história do colonizador, que descobriu o Brasil, literalmente, é essa palavra que a gente ouve e aprende na escola, sobre o descobrimento do Brasil, porque o Brasil estava perdido até então os portugueses chegarem aqui. Então, eu acho que quando a gente começa a entender que existem outros povos que também participaram da construção de um país que tem um processo identitário múltiplo, a gente começa a entender quais são as raízes também do problema. Porque quando a gente entende que a educação ela vai criar pontes para novos futuros e novas perspectivas, a gente sabe e entende que também a contribuição para as gerações futuras é justamente enfrentar os problemas que essas gerações passadas não conseguiram. Né? Ou se conseguiram muito pouco, ou se avançaram com outras estratégias. Então, assim, se a gente tem uma educação que, de fato, ela é libertária no sentido de ensinar e aprender sobre as pessoas que ajudaram a construir o Brasil também, né? Não só os portugueses que, enfim, invadiram, saquearam, levaram todas as coisas que aqui tinham e sugaram, né, muitas coisas, enriqueceram muito as nossas custas, né? E não só as nossas custas, mas também as custas de outros territórios e de outros povos, né? A gente entende que a política pública ela vem no processo de frear processos históricos e culturais extremamente nocivos. Então, acho que a educação, para mim, a longo prazo, ela é o mais efetivo, né, para a gente conseguir mudar um pouco esse cenário. Sim, com toda certeza. Para eu não cometer a gafe de errar o ano da lei, é a Lei 10.639 do ano de 2003, né, que é uma lei extremamente importante para a gente, que é a lei
e não inicia, mas dá um marco importante na luta contra o racismo. Essa lei ela é extremamente importante para nós e é uma lei que foi proposta pelos grupos de militância, né, pelos grupos dos movimentos negros de todo o Brasil. Não é uma lei que vem de cima para baixo. Vou colocar a gente embaixo, mas só por conta da construção da pirâmide mesmo. Não é uma lei que vem do Estado para nós. É uma lei exigida de nós para o Estado. E todas as nossas coisas elas são construídas dessa forma. Somos nós que movimentamos a palavra e nós exigimos do Estado que a nossa palavra seja certificada em lei. Todas as coisas do povo preto, elas andam neste caminho. E a gente sabe muito bem que a educação ela é levada à precarização justamente para quê? Para que as pessoas sejam dominadas, para que as pessoas sejam massa de manobra. Um povo sem cultura e sem educação é facilmente manipulado. E nós temos aí um processo de precarização cultural e educacional muito grande no Brasil, e por isso que nós perdemos tanto. E é por isso que os movimentos perdem tanto por conta disso. E aí há confusão geral sobre todos os assuntos. Mas ainda assim, eu sou uma pessoa que tem Exu na cabeça, eu sou uma pessoa que acredita no movimento da água e eu tenho certeza absoluta que nós, não de forma romântica, mas de forma assertiva, nós vamos mudar o rumo da nossa educação brasileira e nós vamos conseguir construir, não só do campo micro, que somos nós, para o campo macro, a consciência de que todos os povos são importantes, todas as religiões são importantes e que há a possibilidade da gente viver em harmonia, já que o nosso estado de ser laico, nós precisamos trabalhar sobre a laicidade dele. E a senhora já passou por alguma situação de racismo religioso? Se sim, como é que você enfrentou essa situação? Como é que foi para você isso? Eu acredito muito que a questão do racismo religioso, ela esteve e está ainda dentro da minha família. Porque o que eu falo muito dentro da minha família é que eu não posso combater os de fora, sair gritando na rua, batendo no peito em relação à questão do racismo, se eu não consigo educá-los, né, para o mal que o racismo fez para uma família preta que sumiu das religiões de matriz africanas, que não está dentro das religiões. E quando eu falo não está, não é só estar professando a fé, mas compreendendo a sua própria ancestralidade. Porque eu posso gostar de Deus em outras religiões, não tem problema, mas o que eu não posso é matar aquilo que faz parte da minha ancestralidade. Então a minha família, né, sobretudo a família da minha mãe, ela é uma família que não está dentro e não compreende as religiões de matrizes africanas como parte de si. Aí fala, mas aonde a senhora vê intolerância religiosa nisso? Eu vejo racismo que massacrou a ancestralidade dessa família preta que não se reconhece. Então, para mim, o racismo religioso, a intolerância, o racismo estrutural fez com que a minha própria família não se reconhecesse parte de África. E aí, quando são os meus, não tem coisa pior, né? A partir de todos os ataques sofridos por mim dentro da minha própria família, eu consegui compreender a dor dos ataques dos meus pares. E aí, quando eu vou para uma família afroespiritualista, uma comunidade tradicional de terreiro, e essa comunidade é rechaçada por seu entorno, eu entendo mais ainda sobre intolerância religiosa. Fora isso, as questões que são até corriqueiras do cotidiano, de ouvir alguém gritar chuta que é macumba, de ler comentários jocosos nas redes sociais, de ser adoecida pelo processo de violência e adoecimento dos meus irmãos, dos meus pares, das casas amigas, das casas vizinhas. Então, eu não posso falar só sobre a minha experiência de intolerância religiosa quando passa na minha pele só. Porque eu acredito que se a gente é um coletivo, se a gente é muito maior que só a nossa pele, quando dói no outro, nas outras pessoas,
também dói em mim. Eu cheguei a dizer ao meu professor de Direito Penal que eu estava cansada de lutar todos os dias e que eu queria ter um descanso. Os meus pares, os estudantes da minha sala, eles não compreendem isso porque eles estão em outros núcleos religiosos. Mas eu disse ao meu professor, é todo dia. Então, como eu tenho uma rede social que tem um número elevado de pessoas, eu recebo denúncia todos os dias. Não tem um dia que eu não receba denúncia. E o movimento hoje, para essas denúncias, é encaminhar para aqueles que possam, de fato, fazer a denúncia formal e lutar no âmbito da lei, porque só no peito se torna insustentável. Com certeza. E as marcas que ficam, né, também, de lidar com as marcas. Isso, são muitas as marcas. Há um cansaço, né? Essa é a palavra correta, assim. Há um cansaço. Não, a gente não deixa a luta, mas tudo isso nos cansa de fato. Uma coisa que meu amigo Roger Cipó falou uma vez, e eu tenho levado isso no peito, é que ninguém faz mais chorar por conta disso. É como se eu tivesse, como meu amigo Roger Cipó, sido treinada para combater tudo isso. Então você não vai me ver nem com dor e nem lamentando, porque eu fui forjada no ferro de Ogum para matar esse tipo de situação. Então eu levo no peito e eu sou voz firme. Eu não vou esmorecer de jeito nenhum diante o racismo religioso e as intolerâncias. Axé. E para a gente fechar, de que forma a gente pode construir estratégias de enfrentamento ao racismo religioso, tanto no nível individual como coletivo também? Eu acho que em algum momento aqui da nossa conversa, acho que eu falei sim, eu acredito muito no poder da educação, mas eu tenho pensado que pessoas brancas dentro das comunidades de Candomblé, elas precisam estudar sobre a história dos povos pretos, para que elas sejam, de fato, pessoas antirracistas, de fato, pessoas aliadas ao combate dos seus próprios pares, porque o racismo ele vem primeiro dessas pessoas, das pessoas brancas. A intolerância religiosa contra as religiões de matrizes africanas foram construídas por pessoas brancas. E eu vejo muito que pessoa branca só ouve pessoa branca. Então, nós, povos pretos, nós estamos em um outro movimento, porque além da questão da intolerância religiosa, nós estamos construindo frentes do combate ao racismo em outras instâncias. Em mulheres pretas, em homens pretos, em crianças pretas, né? Quando a pessoa branca, que está dentro da religião de matriz africana, quer ser um bom combatente, ela precisa estudar para educar os seus pares, para que a gente tenha fôlego para lidar com outras questões. E aí nós, como um coletivo, como um todo, primeiro, é não ter vergonha de ser de religião de matriz africana, não esconder que é de religião de matriz africana. Então, no hospital, na escola, instituições públicas e privadas, quando pede para que a gente responda qual é a nossa religião, a gente responda sim, que nós somos de religiões de matrizes africanas, para que as pessoas nos vejam, né? Porque muita gente responde até católico não praticante. Não, e espírita. Então, para que as pessoas nos vejam... que as pessoas respondem espírita. Espírita. Não dá para mim, não. Que isso? E que não tem nada a ver com a gente, né? Não tem nada a ver com a gente. Então, quando a gente responde um simples senso, já ajuda muito para que as pessoas entendam que nós existimos, né? Estudar sobre a história do seu povo, não esmorecer diante os ataques, ter apoio, ter colo, ter abrigo nas suas comunidades e entender que a comunidade de terreiro é sempre um quilombo que abraça todas as pessoas, mas que precisa de uma proteção diferenciada das outras coisas. Então, pensar em si, construir a ideia de quem é você dentro de uma comunidade afro-espiritualista para poder proteger o coletivo.
Concordo total. E falando um pouco também, né, dessa questão de brancos dentro de religiões de matriz africana, eu acho que o mínimo, né, tudo isso que você falou é o mínimo. A gente não está falando de muita coisa, não. A gente precisa entender que, por exemplo, eu sou uma mulher branca, né, de terreiro. O mínimo que eu tenho que fazer é ser antirracista. O mínimo que eu tenho que fazer é estudar, assim, porque eu acho que para além de ser uma questão, né, eu acho que o racismo, o problema dele nasceu com as pessoas brancas, não nasceu com as pessoas pretas. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é justamente sentar, estudar, ouvir, e eu acho que trocar também com pessoas para que a gente tenha outras, isso, né, outras perspectivas e possibilidades de vida. Então, para mim, por exemplo, o lugar em que eu consegui entender o meu lugar no mundo, entender o meu papel, foi na universidade. Para mim, a minha família e a universidade foram os espaços onde eu consegui desconstruir muita coisa dentro da minha cabeça. E para outras pessoas também pode ser, mas pode ser outros espaços também, né? Então eu acho que aqui, falando especificamente para pessoas brancas de axé, eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer é justamente se colocar ao lado, estudar e estar presente, né, nesses momentos de troca e comunhão com a comunidade e com pessoas pretas também, para a gente poder entender um pouco do que vem, né, de toda a vivência, toda a história, coletivamente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai muito mais longe coletivamente do que apenas focando individualmente nas necessidades individuais de cada um, enfim. E eu acho que o quilombo, né, que a senhora fala, é justamente ter esse papel coletivo de entender e ressignificar, né, as coisas, reconstruir, enfim, ter outras novas perspectivas também, né? Então eu acho que o mínimo que pessoas brancas podem fazer é justamente isso que a gente está discutindo e debatendo aqui, né? Não sei se você sabe, mas eu recebi por várias vezes o título de Rainha do Racismo Reverso nas comunidades de Facebook. É porque quando a gente fala de branquitude, as pessoas acreditam que a gente não quer branco no candomblé. Na verdade, eu queria todo mundo no candomblé. Essa é a real, né? Se eu pudesse trazer todo mundo, falar, olha, gente, vamos cultuar aqui as religiões de matriz africana, candomblé, o da Angola, o Queto, o Efon, vem todo mundo para cá. Lógico que eu gostaria de todo mundo para cá, não queria que as pessoas estivessem em outros lugares. Mas quando eu penso que a religião mais negra, no sentido de mais gente preta, é uma religião evangélica, né? É uma religião evangélica, um dos grandes combatentes da nossa afroespiritualidade, eu fico pensando o que levou as pessoas pretas para esse lugar. E o que levou as pessoas pretas para esse lugar foi o racismo. Eu não posso deixar de ser preta, mas eu posso alisar meu cabelo para que eu pareça mais branca. Eu não posso deixar de ser preta, mas eu posso migrar de religião para que eu seja mais aceita socialmente. Então, muita gente preta deixou o candomblé, a umbanda, para migrar para religiões que elas fossem aceitas socialmente, né? É a dor do racismo que faz isso. E acreditar que a sua identidade, a sua espiritualidade não serve para ela. Para que ela seja salva, ela precisa estar em outro lugar. Então, não é contra o branco que eu estou dentro do candomblé. É contra a ideia da branquitude que acredita que pessoas pretas deixaram o orixá simplesmente porque quiseram, como se elas tivessem outra alternativa. E tem muita gente que se acha dentro do candomblé o branco salvador. Olha, seu povo não quis, então eu estou aqui salvando a sua cultura. Isso não existe. Isso não existe. Então, este movimento em fazer com que as pessoas brancas de candomblé entendam o mal que os seus antepassados fizeram e compreendam qual que é o seu papel dentro da afroespiritualidade, este movimento eu sempre terei. Mesmo considerada a rainha do racismo reverso, que não existe, que não desumanizou este povo em específico, mas desumanizou o meu, eu sempre farei esse movimento, que as pessoas entendam e reconheçam o seu papel dentro da afroespiritualidade. Pode todo mundo vir cultuar o orixá, desde quando a gente começar a falar dos males do racismo, a pessoa não se sinta incomodada por ser branca. E dizer assim, não, eu entendo o que os meus antecessores fizeram, então estou aqui para fazer o correto pela história, que é mudar
o rumo dessa história e fazer que, pelo menos, as pessoas pretas reconheçam o poder da sua própria ancestralidade, mesmo que elas façam a opção de estar em uma outra religião. Este é o movimento. Eu quero te agradecer muito por essa conversa com a gente. O Casa 8 não podia voltar ativa melhor com esse bate-papo tão importante e necessário. Eu quero abrir aqui esse espaço para você instalar algum conteúdo, ou falar sobre qualquer coisa que você queira, além do que a gente discutiu aqui hoje, tá bom? Fica à vontade. Eu que agradeço. Eu acredito muito que esses espaços são de extrema importância para que a gente fale. Ainda tem essa, né, a questão do acesso. Hoje a internet, as redes sociais, são acessos a boas e más informações. Então, quando a gente abre um espaço como esse para uma boa palavra, sabendo que vai ter um alcance bacana de pessoas, sabendo que pessoas nos ouvirão de maneira tão genuína, né? Ouvir é fazer silêncio, né? E como é importante que a gente silencie para ouvir o outro. Então, esse espaço onde vocês que estão ouvindo estão em silêncio para ouvir eu e a Ana, ele é extremamente importante. E que a gente consiga fazer essa escuta amorosa, que a gente consiga fazer essa escuta atenta e que a gente consiga, ao falar coisas amorosas e atentas. A palavra ela tem um poder transformador, então é extremamente importante falar coisas boas, ouvir e ler coisas boas. Então, se eu posso dar um conselho a todas as pessoas, é que ao passo que ouvir coisas do terror, racistas, machistas, misóginos, toda essa leva, que feche os seus ouvidos e abram as suas bocas para fazer denúncias, para que a gente tenha aí um espaço de internet mais democrático e mais voltado à construção de pessoas do bem. Às vezes a gente é má, às vezes a gente é boa, mas do bem tem que ser sempre, né? É isso aí, total. Isso. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e que nossos laços sejam cada vez mais firmados através da boa palavra. Com certeza. Show! E esse foi mais um programa do Casa 8, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é @podcastcasa8, tudo junto. Compartilha, comenta, manda DM ou manda e-mail para você falar o que você achou do programa, valeu? Beijo! Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.